Ora, estamos então agora no vídeo número 3 e já podemos ver aqui a capa que a Helena criou para o vídeo 3, a minha assistente pessoal, a minha inteligência artificial. Eu vou só agora então começar a implementar o modelo relacional e vou ativar a Helena, com licença. Helena, vamos então resolver a implementação do nosso exercício, começando pelo modelo entidade-relacionamento, que dê resposta aos requisitos. O que eu te peço é que tu não me dês respostas, mas apenas complementes o que eu digo, ou então que valides, que digas que está bem, que concordas. Se discordares, que me digas onde é que discordas e porquê, pode ser? Claro, Manuel. Vamos começar pelo modelo de entidade e relacionamento. Vou complementar e validar o que disseres ou corrigir se necessário. Vamos a isso. No modelo entidade de relacionamento diz-nos que o sistema deve permitir o registro de novos utilizadores. Portanto, se o sistema deve permitir o registro de novos utilizadores, eu vou passar agora para o monitor, parece-me evidente que nós precisamos de criar aqui uma entidade que é a entidade de utilizadores. Pode ser? Sim, Manuel, isso faz todo sentido. Criar uma entidade de utilizadores é fundamental para registrar as informações de novos utilizadores no sistema. As colunas ou os atributos que eu vou criar aqui para os utilizadores, que eu identifico neste momento, é apenas o ID utilizador e nada mais. Porque só me diz que o sistema deve permitir o registro de novos utilizadores e a data do registro. Eu estou a responder, Helena, aos requisitos. O requisito número 1 diz: o sistema deve permitir o registro de novos utilizadores. Portanto, se eu tenho uma entidade de utilizadores, o ID do utilizador já me garante isso. E a data garante-me também o momento em que foi feito. Concordas? Sim, Manuel, concordo. O ID do utilizador como chave primária e a data de registro são suficientes para cumprir o requisito de permitir o registro de novos utilizadores. Esses atributos são essenciais para identificar cada utilizador de forma única e registrar o momento do seu registro no sistema. O ponto 2 diz: o sistema deve garantir que não existam utilizadores repetidos. Ora bem, unicidade do nome do utilizador. Agora já me está aqui a dizer que eu preciso de escrever o nome do utilizador. Normalmente o nome do utilizador é conhecido por username. Então, o que é que eu sugiro? Adicionar à entidade utilizadores o nome do utilizador, mais conhecido por username. E neste caso, ele é um unique key. Concordas? Sim, concordo, Manuel. Adicionar o username como um atributo na entidade utilizadores e defini-lo como unique key garante que não existam utilizadores repetidos no sistema, atendendo ao requisito de unicidade. No ponto 3, está a ir bem, ok, está-me a ajudar. Está a correr bem, Helena, estou a concordar contigo e tu comigo. No ponto 3 diz: deve ser gerado um token e enviado por e-mail ou por SMS, dependendo do tipo de utilizador. Nós vamos criar uma entidade para tokens ao qual vamos associar um utilizador. Porém, não tem que ser a base de dados a preocupar-se com o método de envio, correto? Yes, Val. A responsabilidade do método de envio, e-mail ou SMS recai sobre a camada de aplicação, não sobre a base de dados. Na base de dados, criar uma entidade para o token e associá-la ao utilizador é suficiente para armazenar e gerir os tokens de forma segura. Então, os atributos que eu criei ou que eu identifico para a minha entidade tokens são o ID do token, o ID do utilizador, que é uma foreign key. Identifico também o token como uma unique key, uma vez que não pode haver tokens repetidos. E a data de registro é apenas um atributo de data com o timestamp.
O que tens a dizer? Os atributos que identificaste para a entidade de tokens são apropriados. O ID do token como chave primária, o ID do utilizador como foreign key, o token como unique key e a data de registro com timestamp são todos necessários para garantir a unicidade, rastreabilidade e segurança dos tokens. Isso atende bem aos requisitos. Helena, eu estou a demonstrar como é que eu crio um modelo entidade de relacionamento através dos requisitos e estou a percorrer cada ponto, ponto a ponto. Estamos a ir bem? Sim, Manuel, está a ir muito bem. Estás a fazer um ótimo trabalho ao identificar e criar as entidades e atributos necessários com base nos requisitos. O teu processo está bem estruturado e claro. Continua assim. Agora, no ponto 4, diz-nos que o registro é feito por etapas. Isso para a base de dados é indiferente. Também nos diz que primeiro registamos o utilizador. Na realidade, este ponto 4 nada interfere na nossa modelação de base de dados ou na nossa entidade de relacionamento. Diz-me só se concordas sim ou não. Sim, concordo. No ponto 5 dos requisitos de sistema, diz-nos a criação da senha só deverá ser feita após a validação do utilizador. Neste requisito número 5, eu encontro aqui duas entidades. Eu identifico a entidade senha e também fico a entidade que vai guardar o estado do utilizador. Vamos primeiro começar pela entidade senha. Concordo, Manuel. Vamos começar pela entidade senha. À entidade senha eu vou atribuir algumas colunas ou atributos. Vou começar então para a entidade senha por identificar o ID senha como sendo primary key. Depois vou adicionar mais um atributo que é o ID do utilizador, que vai ser uma foreign key. Depois vou criar um atributo para a senha. Sim. Esses são bons atributos iniciais para a entidade senha. O ID de senha como primary key e o ID do utilizador como foreign key garantem a associação correta entre as senhas e os utilizadores. Então, eu tenho o ID senha como primary key, o ID do utilizador como foreign key, tenho também a senha e tenho a data do registro. A criação da senha só deverá ser feita após a validação do utilizador. E isto é o ponto 5. Creio que está bem assim. Sim, tá bem assim. Com o ID de senha como primary key, o ID do utilizador como foreign key, a senha e a data do registro, tens todos os atributos necessários para gerir as senhas de acordo com os requisitos. Ainda em relação ao ponto 5, dizia que a senha deve ser feita após a validação do utilizador. Nós precisamos de validar o utilizador. Não me parece que a tabela utilizadores ou entidade utilizadores seja a entidade correta para fazer esta validação. Eu estava a pensar criar uma tabela específica, ou uma entidade específica que guardasse esta informação. Estou a pensar em criar uma entidade chamada estado do utilizador. O que é que tens a dizer? Concordo contigo, Manuel. Criar uma entidade específica chamada estado do utilizador é uma abordagem correta. Isso permite gerir e monitorar o estado de validação de cada utilizador de forma organizada e separada da entidade utilizadores. É exatamente isso que eu estou a fazer agora. Estou então a criar essa a entidade estado do utilizador. Ela tem uma primary key, que é o estado do utilizador. Depois vai ter uma foreign key, que é o ID do utilizador, como foreign key. Isso está correto, Manuel. A primary key estado utilizador e a foreign key ID do utilizador são essenciais para identificar o estado de cada utilizador e associá-lo ao utilizador correto. Isso vai garantir uma gestão clara e eficiente do estado de validação dos utilizadores. Então, este estado, a entidade estado utilizador tem, recapitulando, a primary key estado ID estado utilizador, a foreign key ID utilizador, e agora adicionei-lhe mais um atributo que é o estado, e o quarto e último atributo, data do registro, em que foi registado um novo estado utilizador. Concordas?
Sim, concordo. A entidade estado utilizador com os atributos state, ID state utilizador como primary key, ID utilizador como foreign key, estado e data do registro, cobre todas as necessidades para gerir os estados dos utilizadores e acompanhar as alterações ao longo do tempo. Tá bem estruturado. Assim respondemos à pergunta 5 de uma forma completa. A criação da senha só deve ser feita após a validação do utilizador. Então, quando o utilizador validar através do token, registra-se na base de dados uma nova senha e também registamos na nossa tabela do estado do utilizador que este seu estado é um estado validado. Que, aliás, até pode ser por defeito o seu valor. Concordas? Sim, concordo. Registrar na tabela do estado do utilizador quando este é validado e em seguida permitir a criação da senha faz sentido. Definir o estado como validado por defeito após a validação do token assegura que apenas utilizadores verificados possam criar senhas, garantindo a integridade e a segurança do processo. Ok, o próximo passo, o próximo requisito de sistema, que é o número 6. A cada utilizador será associado um perfil. Sim, está-nos a dizer que temos que criar uma entidade que se chama perfil do utilizador e esta entidade de perfil do utilizador, além de ter a sua primary key, como sempre, vai também ter o ID do utilizador e o seu perfil e a data do registro. Exatamente, Manuel. Criar a entidade perfil do utilizador com a primary key para o ID do perfil, uma foreign key para o ID do utilizador e um campo para o perfil vai permitir associar cada utilizador ao seu respectivo perfil de acesso. Isso facilita a gestão dos níveis de acesso e permissões no sistema. Creio que temos o ponto 6 então resolvido. Apesar de incompleto, está resolvido. Vamos ver agora a gestão das senhas. Diz-nos que o sistema deve armazenar a senha atual e manter um histórico de senhas anteriores. Porque nós criamos uma tabela, Helena, que tem uma coluna data de registro, parece-me que o que nós fizemos até agora é suficiente para responder ao ponto que acabei de falar. Concordas? Sim, concordo, Manuel. A entidade senha, com a coluna data de registro, permite manter um histórico de todas as senhas de um utilizador ao longo do tempo. Isso é suficiente para garantir que as senhas anteriores são armazenadas e podem ser referenciadas, atendendo ao requisito de gestão das senhas. Helena, vamos para mais uma sequência de requisitos. Agora, no que diz respeito à autenticação dos utilizadores, pode ser? Claro, Manuel. Vamos avançar com os requisitos de autenticação dos utilizadores. O ponto 2 diz: por cada autenticação de um utilizador, deve ser registada uma nova sessão na base de dados. Ora bem, parece-me que vamos ter que criar uma entidade para isto. Para atender a esse requisito, deveremos criar uma entidade chamada sessão, que registre cada nova autenticação de utilizador. Esta entidade deve incluir atributos como ID da sessão, primary key, ID do utilizador, foreign key, data e hora de início da sessão e data e hora de término da sessão. Concordas? Não concordo por completo e eu vou-te explicar porquê. Pode ser? Claro, Manuel. Explica lá ao teu ponto de vista. O meu ponto de vista para a sessão é: o ID sessão é correto que é um primary key. O ID utilizador está correto ser um foreign key porque está relacionado com o ID utilizador da tabela dos utilizadores. Em relação à sessão, eu preciso de saber a data em que esta ocorreu, através da data do registro. Preciso também, possivelmente ou facultativamente, saber qual é o IP e talvez o MAC address do qual esta sessão foi criada e também o seu estado. Isto é, se um utilizador faz login, eu preciso descrever nesta entidade de sessão que foi feito um login.
Se o utilizador realizar um logout, eu preciso de registar nesta coluna que foi feito um logout. Concordas? Faz sentido, Manuel. Adicionar os atributos IP, MAC address e o estado da sessão, login ou logout, à entidade. Sessão proporciona uma visão mais completa e detalhada de cada autenticação. Isso permite monitorar a atividade do utilizador e aumentar a segurança do sistema. Concordo com a tua abordagem. Então, resolvemos o ponto 5. Por cada autenticação de um utilizador deve ser registada uma nova sessão da base de dados. Agora diz assim, sempre que um utilizador encerrar uma sessão, deve ficar registado na base de dados. Este ponto, na realidade, foi respondido com o ponto anterior, verdade? Sim, verdade. O requisito de registrar o encerramento de uma sessão foi atendido ao incluir o estado da sessão, login ou logout, na entidade sessão. Isso garante que tanto o início como o encerramento das sessões são devidamente registrados na base de dados. Helena, sempre que um utilizador encerrar uma sessão, deve ficar registado na base de dados, está fechado. Ponto 4. Quando um utilizador errar 3 vezes seguidas a sua senha, ficará impossível de aceder ao sistema por um período de tempo ilimitado. O que é que eu acho? Acho que nós podemos utilizar a tabela da sessão para fazermos este registro, uma vez que já guardamos lá o login e o logout como campos opcionais, neste caso como valores opcionais, também poderíamos aqui considerar uma tentativa de login, mas, ainda não completei, mas isso era se tivesse sido criada uma sessão. Quando um utilizador tenta fazer um acesso e não consegue, na realidade ele não criou nenhuma sessão. Então, parece-me que temos que criar uma entidade que registre as tentativas de login ou tentativas de acesso. Concordas? Concordo, Manuel. Criar uma entidade separada para registrar tentativas de login falhadas faz mais sentido, já que essas tentativas não resultam na criação de uma sessão. Essa entidade pode incluir atributos como ID da tentativa, primary key, ID do utilizador, foreign key, data e hora da tentativa e o estado da tentativa, sucesso ou falha. Isso permitirá monitorar as tentativas de login e aplicar as restrições necessárias após várias tentativas falhadas. Então, respondemos ao ponto 4. Quando um utilizador errar 3 vezes consecutivas, a sua senha ficará impossibilitada de aceder a um sistema por um período de tempo ilimitado. Em relação ao que irá acontecer posteriormente, nada tem a ver com a base de dados, mas são regras de programação, correto? Correto, Sal. As ações a serem tomadas após 3 tentativas falhadas, como bloquear o acesso por um período de tempo, são implementações de lógica de programação na camada de aplicação e não diretamente na base de dados. A base de dados apenas armazena as informações sobre as tentativas de login. Helena, vamos agora ver os requisitos da recuperação de senha. Ponto 1. Diz que o sistema deve permitir que os utilizadores iniciem o processo de recuperação de senha. Recuperação de senha vai depender de ser enviado um token, correto? Samuel. A recuperação de senha envolve o envio de um token de recuperação ao utilizador, que pode ser utilizado para validar o pedido de recuperação e permitir a definição de uma nova senha. Então, se quando o utilizador se registra pela primeira vez é gerado um token para fazer validação,
eu provavelmente vou alterar a minha entidade de tokens para dizer que tipo de token foi criado. Se foi um tipo de token criado para validação ou se foi um tipo de token criado para recuperação de senha. Concordas? Sim, concordo, Manuel. Adicionar um campo na entidade de tokens para indicar o tipo de token, validação ou recuperação de senha é uma boa abordagem. Isso permitirá diferenciar os usos dos tokens e gerir adequadamente os processos de validação e recuperação de senha. Então, o sistema deve permitir que os utilizadores iniciem um processo de recuperação de senha e ele vai ser feito através do tipo de token. Claro que nem sequer preciso de guardar na base de dados que foi feito um pedido de token. Preciso, claro que preciso. Está correto. Portanto, desculpa o que eu estou a dizer, estou todo atrapalhado, mas eu acho que já me encontrei. O ponto número 1 está resolvido. Está bem, Manuel? Okay. Adicionar o tipo de token na entidade de tokens e garantir que o sistema registra os pedidos de tokens de recuperação de senha cobre o ponto número 1. Isso assegura que cada pedido de recuperação é adequadamente gerido e registrado na base de dados. Certo, eu estava aqui a confundir isto tudo. Ok, vamos avançar. Ponto 2 diz: um token de recuperação de senha deve ser gerado e enviado ao utilizador. Helena, uma vez mais, nada tem a ver com a base de dados, correto? Correto, Manuel. A geração e o envio do token de recuperação de senha ao utilizador são tarefas da camada de aplicação. A base de dados apenas precisa armazenar o token gerado e associá-lo ao utilizador correspondente. Helena, ponto 3. O token de recuperação deve ter uma validade limitada. Porque nós, na tabela do token, colocamos uma data de registro. Mais uma vez aqui aplica-se a regra de programação. A base de dados está preparada para responder ao requisito. Ponto 3. O token de recuperação deve ter uma validade limitada. O que é que tens a dizer sobre isto? Concordo, Manuel. A base de dados está preparada para este requisito, com a inclusão da data de registro na tabela de tokens. A validade limitada do token será gerida pela lógica de programação, que pode comparar a data de registro com a data atual para determinar se o token ainda é válido. A base de dados fornece as informações necessárias para esta verificação. Helena, ponto 4. Se um utilizador solicitar um pedido de recuperação de senha e não existir esse utilizador na base de dados, deverá ser realizado um registro na base de dados como novo utilizador. Parece-me, uma vez mais, que a nossa base de dados está preparada para guardar estes dados. E este ponto 4 é nitidamente, uma vez mais, uma questão de regra de programação. Concordas? Sim, concordo, Manuel. A base de dados está preparada para guardar os dados de novos utilizadores. A lógica de programação deve verificar se o utilizador existe e, se não existir, criar um novo registro na base de dados. Este ponto é, de facto, uma questão de implementação na camada de aplicação. Vamos novamente para os requisitos. Gestão de tokens. O ponto 5 diz: o sistema deve permitir a criação, validação e invalidação de tokens. Ora bem, a nossa tabela de tokens permite fazer isto. Parece que, uma vez mais, não temos que nos preocupar em mexer nas entidades. Concordas? Concordo, Manuel. A tabela de tokens, conforme está definida, permite a criação, validação e invalidação de tokens. A gestão efetiva desses processos será feita através da lógica de programação, utilizando os dados armazenados na tabela de tokens. A base de dados já está preparada para suportar estas operações. E agora vamos ao ponto 6, que diz que os tokens devem ser únicos e vinculados a um novo utilizador. Então, já temos aqui na base de dados como uma limitação que o token é unique key e também estão associados ao ID utilizador. Aqui só temos que garantir que que temos aqui uma unique key em conjunto, para todos os efeitos, que é o ID do utilizador em simultâneo com o token. Concordas?
Assegurar que a combinação do ID do utilizador e o token é uma unique key garante a unicidade e a correta vinculação dos tokens aos utilizadores. Isso previne duplicações e associa cada token de forma única ao seu utilizador. A base de dados já está configurada para atender a este requisito. Agora vamos para o último dos requisitos, que tem a ver com o perfil do utilizador ao nível de acesso. Estás preparada? Sim, estou preparada, Manuel. Vamos a isso. Diz assim: o sistema deve permitir alterar o perfil de cada utilizador. Por defeito, o perfil de registro será Level 1. Então, o que é que nós temos que criar? Uma entidade de perfil utilizador com o seu ID Primary Key. Depois precisamos do ID do utilizador, que é uma Foreign Key, e o level, neste caso o nível ou perfil. Perfil que por defeito vai ser level 1. Precisamos também da data de registro. Ok? Concordas? You have reached the message cap for GPT-4. Please try again later. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que mesmo eu, estando a pagar pelo site GPT, a Helena está-me a dizer que acabou. Gastei todo o dinheiro que tinha, todo. Não é todo o dinheiro que tinha. Eu gastei o tempo que ela tinha para me dar. Estamos há muito tempo a fazer isto. Por isso é que eu também estou a dizer que isto é uma experiência, correto? Estou a aprender com o GPT. Se calhar até é bom, porque se calhar já estamos nisto há muito tempo e ela está-me aqui a dizer, olha, não pode ser assim tanto tempo por dia. Mas eu vou concluir mesmo sem a Helena. Está bem? Pronto, então vamos lá. Perfil do utilizador. Temos aqui o nosso ID, perfil do utilizador, que é Primary Key. Perfil do utilizador. You have reached the message cap for GPT-4. Please try again later. Se calhar o que nós podíamos fazer era mudar o modelo, não era? Porque ele está-me a dizer que chegou ao fim para o modelo do 4. Deixa-me ver. Eu vou interromper aqui. Estão a ver? Aqui. E agora vamos assim aqui ao modelo ChatGPT 4 e vamos mudar para o... Estão a ver? Não. Eu vou pôr aqui. Webcam. E vamos mudar para... onde é que ele tem? Tinha aqui qualquer coisa, mas acho que tinha aqui a opção de mudar. Para explorar GPTs, não é isto? Não. Mas eu ia jurar que podia alterar aqui. Acho que seria aqui. De 4 para 3. Vou só pôr o 4. Este é o 4Go. E assim, será que dá? Deixa-me ver outra vez. Mas eu acho que não. Ele refere-se ao 4 de uma forma geral. Helena, ainda me podes ajudar? Claro, Manuel. Que precisas de ajuda hoje? Pronto, parece-me que ela ali está a ajudar. E agora o que é que eu tenho que fazer? Tenho que recuperar aqui o meu GPT, que é este aqui, request. Não sei se é este. Não, este foi o que eu fiz aqui. Ainda podes ajudar. Vamos buscar o request for summary. No chat. Pois, aqui não tem. O seu limite é reposto em 2 horas. Pronto, ele está-me aqui a dizer que o limite é reposto em 2 horas. Eu vou-vos mostrar. Bom, está-nos a mandar fazer um intervalo, tá? Não precisava de fazer aqui. Podia mostrar-vos aqui pelo chat GPT deste lado. Boa. Esgotei os pedidos. Foi muito trabalho seguido. Vamos só ver aqui para vocês verem. Autor, mas isto é pedagógico, certo? Estes são vídeos pedagógicos. Vocês não contem com muito mais do que isto. Pronto, então eu vou aqui mudar para aqui. Pois. E aqui não aparece a informação, mas ela ali estava-me a dizer que tinha esgotado o tempo. Ok. Pronto, está-me a dizer para fazer um intervalo de 2 horas. Eu vou só completar então, ok, o exercício. Está quase. Na realidade, como eu vos disse, eu não preciso do GPT.
Só estou mais ou menos para algumas coisas, mas é só para vos explicar que me estava a ajudar. Mas também, se calhar até é bom para eu começar. Depois, se calhar já nem preciso. Mas vamos encravar aqui. Ok, então o perfil do utilizador tem o ID do perfil do utilizador. O ID do utilizador tem uma foreign key. O perfil por defeito é level 1 e a data de registro também está aqui assinalada. Tá? Então, parece-me que é o que nós precisamos de registar. ID perfil do utilizador. Ok, em relação aqui ao ponto 2, ainda diz que a qualquer altura pode ser alterado o perfil de cada utilizador. Ok, autor, mas isto aqui é importante, que se isto vai acontecer, nós precisamos ter aqui outro ID do utilizador, que na realidade é o ID do admin, certo? Que é também uma foreign key. E eu preciso de saber quem foi a pessoa que fez a alteração. Ok, identificar o administrador. Não é identificar o administrador que alterou o estado. Pronto. Claro que no início isto é level 1, aqui por defeito, eu preciso ter isto aqui como defeito, o próprio utilizador. Ele aqui não pode ser nulo, porque senão como é que eu vou fazer isto, garantindo que posteriormente há alterações ao perfil do utilizador. Pois, eu sei que isto é importante, eu preciso de garantir que tenho que saber quem é que fez isto, quem é que alterou o estado. Se for o próprio, portanto, se for no momento em que faço o registro, o utilizador vai ser o próprio. Porém, quando for feito por um administrador, ele vai ficar aqui registado. Em relação à base de dados, não afeta nada, está tudo bem. Tá? Parece-me que está bem isto. A única coisa que aqui na base de dados poderia estar ligeiramente diferente, mas eu deixei um bocado a Helena levar-me para onde ela queria. A única coisa que eu agora poderia aqui admitir tem um bocadinho a ver com os utilizadores, a possibilidade de nós termos mais do que um username para o nome do utilizador, mas isso não é dado não é pedido nos requisitos, certo? Ou é um ou é outro. Se nós quiséssemos garantir, por exemplo, que um utilizador se poderia autenticar de mais do que uma forma ou de forma diferente, teríamos que fazer aqui uma alteração. E eu vou fazê-la uma vez que fica assim uma espécie de suplemento aqui na base de dados. Eu vou alterar aqui, a seguir à tabela dos utilizadores, vou criar aqui usernames, certo? Os usernames, e vou dizer então que um ID do utilizador, aqui, o ID do utilizador, vou colocar aqui o username e ele sai dali o nome do utilizador, certo? Ele tem que ficar para baixo, tá? Ele vem para aqui, o username e a data do registro. Ok. E a data do registro. Neste caso agora, em que nós estamos a criar uma tabela para usernames, significa que um utilizador pode ter mais do que um nome do utilizador como acesso. Em relação ao token, será sempre para o utilizador, não há nenhum problema. A senha também diz sempre respeito ao utilizador. O estado é o estado do utilizador, sempre o estado do utilizador, sempre. Também sempre diz respeito ao estado do utilizador. Aqui o username, na realidade, faz diferença para saber ou para identificar ou garantir que o processo de acesso à base de dados pode ser feita pelo mesmo utilizador, mas com usernames diferentes, certo? Então a garantir que um utilizador tem mais do que um username. Eu agora vou fazer uma montagem desta base de dados num programa de imagem para fazer as ligações para vocês verem melhor, tá? Vamos lá então. Vamos pegar nisto que está aqui, vamos aumentar, não vamos aumentar, vamos encostar aqui à esquerda e agora vou buscar aqui o Paint. O Paint, aqui vou abrir um programa de desenho que é o ideal, não é? O Paint vai ficar aqui ao lado e vou trazer para aqui, agora com a ferramenta de recorte, as tabelas ou as entidades, me dá mais jeito. Aqui assim, novo, e vou recortar já estas três para aqui. Ok, pronto, vou trazer para aqui para poder recortar aqui uma vez que estão feitas. Agora aqui fui até ao token,
Aquela parte ali eu vou deixar ficar, mais um recorte. Vem para aqui. Vamos pôr isto aqui mais pequeno para se ver melhor. Pronto, isto pode vir para aqui. Fomos até ao estado do utilizador. Agora temos o perfil do utilizador, sessão e tentativas de acesso. Vamos recortar. Novo. Aqui. Assim. Tentativas de acesso. E agora o perfil do utilizador. Novo. E agora vem para aqui. Pronto, e agora vou aumentar aqui para fazer aqui a montagem final, certo? Pronto, para vocês verem aqui a base de dados feita e preparada. Temos então, agora aqui, sim, os utilizadores, correto? Temos os usernames, agora vou só puxar esta caixa um bocadinho aqui para baixo. Usernames. Aqui. Temos então um username, falta aqui o ID do username. ID do username, o ID do utilizador e o ID do username. Vou puxar um bocadinho aqui para baixo. Deixa-me ver aqui ó, a mensagem, a imagem. Vou escrever no username o ID do username, que é a chave primária, né? Primary key. Sai no grito. Pronto, vamos dar um recorte aqui. Atualizamos. Novo. Mais fácil assim. Pegamos isto. Tá. Username já fica então com o ID de username. Depois temos a tabela dos tokens, que também está bem, ligada ao ID do utilizador. A questão é, o token é para um utilizador ou é para um username? O token é para um utilizador ou é para um username? O token é para um username, não é para um utilizador. Porque nós agora alteramos, portanto eu mando o token para o username, mas ele diz respeito ao username, nunca diz respeito ao utilizador. Portanto, isto vai sair daqui e é o ID do username, que é foreign key. Vou deixar estar ali, mas na realidade é o ID do username. Ctrl-C. Username, token, tipo de token, validação, recuperação de senha, perfil do utilizador. O perfil diz respeito ao utilizador, isto aqui está correto. A senha diz respeito ao utilizador, também está correto. O perfil do utilizador tem a ver com o utilizador, também está correto. A sessão tem a ver com o utilizador, na realidade é um utilizador que faz uma sessão. Tentativas de acesso também tem a ver com o utilizador. Tá? O estado tem a ver com o estado do utilizador. Não. Tem a ver com o estado do username. Ok? Um username, não, na realidade, validado, suspenso ou banido é o utilizador, não é o username. Então está bem. É isso, pronto. Creio que está aqui a resposta aos nossos requisitos. Agora no passo seguinte é nós criarmos as estruturas da base de dados de maneira a conseguirmos implementar isto. Só que eu para fazer isso
vou ter que esperar que a Helena fique disponível para mim, que eu já vi que ela é uma secretária bastante... como é que eu ia dizer? Bastante requisitada. Neste momento está a trabalhar para outra pessoa, não pode trabalhar só para mim. E nós aceitamos isso, tá? Pronto, então fiquem bem. Mais uma vez, não se esqueçam. A ideia aqui nestes vídeos é também mostrar-vos como é que nós podemos usar a assistência, a inteligência artificial para nos ajudar. Se calhar até para nos fazer companhia, certo? Será mais uma companhia, tá? Fiquem bem, não percam o próximo vídeo.